Se com inteira verdade se pode afirmar que o poder local democrático é inseparável do trabalho e contribuição dada por milhares de ativistas da CDU ao longo de sucessivos mandatos, com igual razão e verdade se deve dizer que o percurso do trabalho e obra realizado em Lisboa, nos órgãos municipais e nas freguesias, é prova e testemunho de uma intervenção que encontra nas autarquias um espaço de resolução dos problemas e de intervenção a favor do desenvolvimento e bem-estar das populações. Força de confiança. De uma só palavra, a CDU tem na cidade de Lisboa um património de intervenção política, defesa dos interesses das populações, obra realizada e, sobretudo, um projeto para a cidade afirmado e construído em sucessivos mandatos. Tem assim mais significado esta iniciativa de apresentação do programa eleitoral para a cidade de Lisboa. Porque este ato não é um mero proforma, ou um momento para alinhar meia dúzia de promessas para ganhar voto fácil, mas sim um momento para confirmar um firme compromisso com a população e dar expressão a um projeto de quem conhece a cidade, os seus problemas, a aspiração do seu povo. Lisboa precisa da CDU, do seu trabalho, da sua coerência, do seu conhecimento e amor à cidade, para que esta possa recuperar o lugar que merece em termos de credibilidade de uma gestão que sirva a Lisboa e a sua população. 3 décadas de poder local testemunham que as dificuldades, os problemas, os atentados contra a cidade e o desprezo pelo seu espaço urbano e viver coletivos andaram sempre ligados às políticas e opções de direita, fossem elas conduzidas apenas pelos partidos de direita ou patrocinados pelo apoio do PS a essas mesmas opções. Lisboa precisa mais do que nunca de uma gestão democrática e de esquerda, protagonizada pela única força que dá garantias de o assegurar, a CDU. Uma gestão que rompa com a política de direita comprometida com a especulação imobiliária, a desvalorização dos serviços públicos e os interesses particulares e privados. Uma gestão séria e competente de uma força política com provas dadas, obra realizada que só a CDU está em condições de assegurar. Uma gestão que devolva às freguesias às populações, que revitalize os seus bairros, que afirme e valorize a identidade local. A CDU é, sem dúvida, a força alternativa que Lisboa precisa. Uma força que não despertou agora para a cidade e para os seus problemas, que não faz da cidade e dos seus problemas palco de promoções pessoais, que não se esconde por detrás de falsas independências. Uma força de projeto e com projeto. Um projeto credibilizado, sem dúvida, pelo trabalho aqui realizado, mas sustentado e comprovado pela experiência, ação e obra da CDU nas autarquias do país. Um projeto alicerçado em mais de 3 décadas de ação nas autarquias, durante os quais a CDU deu prova de uma intervenção distintiva nas autarquias. Distintiva pela proximidade às populações e pelo incentivo à participação enquanto fator e condição essencial para uma gestão democrática. Distintiva pela forma como assumiu a solução dos problemas de infraestruturas básicas, como um primeiro elemento de desenvolvimento centrado nas necessidades essenciais das populações. Distintiva pela forma como lançou e concretizou as bases de planeamento e de ordenamento municipal e também regional, indispensáveis a um desenvolvimento sustentável. Distintiva pela forma integrada como associou à construção dos equipamentos culturais, sociais e desportivos, programas de envolvimento e participação que estão na base da singular democratização que a caracteriza da cultura e da prática desportiva. Distintiva pela atenção e sensibilidade social que se tem traduzido na contribuição para atenuar desigualdades. Amigos e camaradas, as próximas eleições autárquicas constituem uma batalha política de grande importância, não apenas pelo que representam no plano local, mas também no plano nacional, e nessa batalha central que travamos pela demissão do governo do PSD-CDS, pela interrupção da política de desastre nacional que está a ser imposta ao país. Os trabalhadores e o povo de Lisboa precisam de mais CDU nos órgãos municipais, nas freguesias, para melhor resolver os problemas locais. Mas precisa muito também de uma CDU com mais força para melhor defender o poder local democrático, alvo de uma ofensiva sem precedentes e particularmente para enfrentar
a política destruidora do pacto de agressão que atinge todos os aspectos da vida do nosso povo. Há aqui, por isso, nesta batalha, que travamos uma dupla razão para reforçar a CDU e cada um dos seus componentes, porque o seu reforço significa dar também força a esse grande combate que igualmente travamos pela demissão do governo, pela exigência de eleições legislativas antecipadas. Uma exigência que não pode ser abandonada e que redobra de atualidade e urgência face à ofensiva deste governo, que permanece e que atinge severamente as condições de vida da generalidade dos portugueses. Depois de terem conduzido o país a uma situação calamitosa, com as eleições à porta, querem fazer crer que a partir de agora tudo vai mudar e que o país iria seguir o rumo da recuperação e do crescimento. Estamos, mais uma vez, no domínio da mistificação e da mentira. Fizeram um grande alarido com o abrandamento da recessão no segundo trimestre deste ano e fizeram disso a prova de que o país segue, afinal, no bom caminho. Esqueceram-se de acrescentar um pequeno, mas relevante pormenor. É que o país continua em recessão. Que a economia continua a cair neste último trimestre comparativamente ao mesmo trimestre homólogo do ano passado. Que o país está hoje ao nível de há 10 anos atrás, em resultado da política de desastre nacional que tem vindo a ser seguida pelos governos da austeridade, dos PECs e do Pacto de Agressão, e lá se mantêm. Mas, na verdade, camaradas e amigos, nada se alterou e, ao contrário do que querem fazer crer, não há sinal de inversão do ciclo de declínio que o país segue. Antes, pelo contrário, a perspectiva que se apresenta é da continuação da estagnação do país por muitos e longos anos, com a continuação das mesmas políticas de empobrecimento, de regressão social, de despedimentos, de cortes nos salários e nas reformas e nas pensões e de ataque aos direitos sociais. Depois do inqualificável espetáculo de degradação política que o governo de Passos e Portas protagonizou e culminou nessa farsa, trata-se de uma nova operação de propaganda e mentira que vale o mesmo que valeram os seus sucessivos anúncios de iminência de uma viragem na recuperação do país que a realidade desmentiu. Um governo que não consegue iludir, por mais infundados sucessos que procura apresentar, este facto. Nos últimos 2 anos foram destruídos em Portugal 387.400 postos de trabalho, 211.000 trabalhadores foram para o desemprego, mais de 150.000 foram forçados a emigrar e a taxa de desemprego em sentido restrito passou de 12,1% para 16,4%. É que o país afundou na sua economia para níveis de há 10 anos atrás. Estamos perante uma nova operação de mistificação para dar cobertura à nova ofensiva que têm entre mãos. Falam do novo ciclo, mas o que de facto pretendem é continuar as velhas políticas de direita de 37 anos, agravadas agora pelo Pacto de Agressão. O que pretendem é o reforço da política de exploração do trabalho, a destruição de conquistas do nosso povo, com o seu programa de terrorismo social, a que chamam de reforma do Estado. Um programa de terrorismo social cujo conteúdo e verdadeira amplitude escondem, adiando a sua divulgação para depois de 29 de setembro. Por isso adiaram também as avaliações da Troika. Um programa que, em parte, vem sendo desvendado aos poucos e onde se inclui a sua pretensão de corte de milhares de milhões de euros nas funções sociais, na educação, na saúde, na proteção social, a divulgada intenção do aumento da idade da reforma para os 66 anos, com novos roubos nas pensões e na reforma. As medidas legislativas já avançadas de alargamento do horário de trabalho, a nova legislação para despedir dezenas de milhares de trabalhadores da administração pública, mas um programa que está longe de se conhecer em toda a sua dimensão. Hoje levantou-se mais uma ponta do véu das medidas que preparam com a divulgação do novo guião do FMI, tornado público por um diário económico nacional. Um novo guião de discussão para a próxima avaliação do Pacto de Agressão, com medidas visando novos cortes nos salários dos trabalhadores do setor privado, incluindo o salário mínimo nacional, com destaque para os jovens entre os 18 e os 24 anos, novas medidas ditas de flexibilização salarial e laboral, novas medidas de precarização dos contratos de trabalho, novas medidas de desvalorização da contratação coletiva, visando a sua liquidação como instrumento de regulação das relações de trabalho, novos cortes nas pensões de sobrevivência. Um novo pacote laboral, a juntar ao programa de liquidação das funções sociais do Estado,
de despedimento em massa no setor público, retirada de direitos e rendimentos. Um novo pacote laboral de ataque brutal aos trabalhadores e aos seus direitos e salários, que revela a natureza insaciável desta política de exploração, de concentração da riqueza a favor do grande capital económico e financeiro. Já não têm em conta os pacotes de medidas contra os trabalhadores neste ano dos PECs e do Pacto de Agressão, anunciados quer pelo PS, quer pelo PSD e CDS, apresentaram-nos sempre como os últimos, as medidas que finalmente iriam garantir a competitividade da economia, que iria promover o emprego, mas que na realidade têm e tiveram um único, exclusivo objetivo: aumentar a exploração do trabalho. Um objetivo que tem vindo a concretizar com esse também despudorado argumento da equidade entre o setor público e privado, assente na técnica de puxar para baixo à vez cada um dos setores até ficarem uns e outros na pele e osso, sugados nos seus direitos, nos seus rendimentos, na sua dignidade. No setor privado, nestes 2 últimos anos houve uma redução de salários reais de 9,2%. Cerca de 15% dos salários nominais na administração chegou aos 22%. Acham pouco e querem mais. Temos um salário mínimo nacional que é metade da média do salário mínimo nacional da União Europeia, que está congelado há 2 anos e da qual dependem 500 mil famílias. Até onde é que esta gente quer ir? Não é por acaso que o país está num acelerado processo de empobrecimento e que os portugueses que vivem no limiar da pobreza passarão de 18% para 21%. A cada dia que passa, mais são as razões para exigir a demissão do governo. Mais necessário e urgente se torna derrotar definitivamente um governo que, sendo já passado, não descansa de destruir o futuro do país e dos portugueses. Eles bem querem parecer mais unidos, bem querem fazer crer que estão ali de pedra e cal, mas a verdade é que todos os dias mostram ser o que são. Um governo isolado socialmente, politicamente ilegítimo, porque governa contra a lei e contra a Constituição, amparado pela mão protetora de Cavaco Silva. Por isso não se pode dar tréguas. Não se pode dar tréguas a um governo que, quanto mais estiver no poder, mais longe levará o seu desígnio de exploração do nosso povo, mais fundo cavará a ruína do país. Temos de concentrar energias na batalha das eleições de 29 de setembro. É possível reforçar a CDU. Tal como é possível e necessário fazer boa cara ao mau tempo, responder à ofensiva com a luta que trave os objetivos do governo, rompa com esta política direita, rejeita este pacto de agressão e alicerce a construção de uma política patriótica e de esquerda que dê resposta aos anseios dos trabalhadores e do povo português. Com confiança, com aquela esperança de quem sabe que nada estará perdido para todo o sempre. Viva a CDU!